Na década de 1970, o ator Michael Landon era amplamente considerado o pai favorito da América, graças à sua interpretação adorada de Charles Pa Ingalls em Little House on the Prairie e a sua reputação calorosa fora das telas. No entanto, apesar do seu sucesso, Landon se viu envolvido em um relacionamento que, por fim, lhe custou milhões. Seu caso extraconjugal no set de filmagens do programa desgastou seus laços com alguns colegas de elenco e levou ao fim de seu segundo casamento. Vamos explorar o caso que, eventualmente, destruiu a vida pessoal de Michael Landon. Mas antes de mergulharmos nisso, vamos dedicar um momento para refletir sobre sua vida aparentemente perfeita e entender o que o levou a tomar a decisão fatal de se envolver em um relacionamento com consequências tão custosas. Nascido Eugene Maurice Horowitz em 31 de outubro de 1936, em Forest Hills, um bairro do Queens, em Nova York, Michael Landon não era estranho ao mundo do entretenimento, graças ao envolvimento de sua mãe na indústria. A infância de Landon esteve longe de ser pacífica, marcada por uma dinâmica familiar turbulenta. Criado como Eugene Horowitz, ele cresceu em uma casa onde a tensão entre sua mãe católica e seu pai judeu gerava discórdia constante. Sendo o membro mais jovem da família, Landon frequentemente se via testemunhando as frequentes discussões e conflitos entre seus pais, o que lançou uma longa sombra sobre seus primeiros anos. A instabilidade em casa piorou quando sua mãe passou a enfrentar problemas de saúde mental, tentando suicídio várias vezes, o que afetou profundamente Landon. Refletindo sobre sua criação, ele descreveu o comportamento de sua mãe como errático, observando como ela podia ser tanto infantil quanto impulsiva. Esses eventos angustiantes alimentaram o forte desejo de Landon de escapar de sua vida familiar. Além da turbulência em casa, Landon enfrentou desafios adicionais depois que sua família se mudou para New Jersey, onde se tornou alvo de zombarias cruéis por parte de seus colegas. A mudança só acrescentou ao trauma emocional que ele já havia suportado, deixando uma marca permanente em sua psique. Apesar dos desafios que enfrentou, a perseverança e determinação de Landon o levaram eventualmente a uma carreira no entretenimento, oferecendo-lhe uma fuga da realidade caótica de sua infância. No entanto, as profundas cicatrizes de seu passado continuaram a influenciar sua jornada, moldando-o no homem que ele se tornaria. Os eventos turbulentos da infância de Landon deixaram uma marca permanente em seu estado emocional e mental, moldando a forma como ele via o mundo e interagia com os outros. Seu vínculo desgastado com a mãe, agravado pelo comportamento imprevisível dela e suas dificuldades com a saúde mental, provavelmente influenciou sua visão sobre as mulheres e os relacionamentos. Esses anos formativos podem ter incutido nele um senso de cautela ou reserva em relação ao trato com as pessoas. Após suportar uma criação difícil, a vida de Landon tomou um rumo inesperado quando ele perdeu sua bolsa de estudos universitária, forçando-o a abandonar seus sonhos acadêmicos e procurar trabalho. No entanto, o destino tinha outros planos. Um amigo o apresentou a audições para a televisão, oferecendo a Landon uma chance de entrar no mundo do entretenimento. Essa conexão inesperada abriu portas para ele, marcando o início de sua carreira como ator e preparando o palco para o sucesso futuro. Sua ascensão à fama começou com seu papel principal em Telephone Time. Com sua impressionante constituição atlética, Landon rapidamente chamou a atenção dos cineastas, conquistando papéis importantes, como o protagonista em Teenage Werewolf, em 1957. Sua crescente presença nas telas continuou com aparições notáveis em The Legend of Tom Dooley, 1959, e The Restless Gun. Por anos, Landon cativou o público com sua interpretação do jovem e rebelde filho de Cartwright em Bonanza, exibindo carisma e charme,
especialmente em seu papel em The Restless Gun, onde a natureza travessa e o toque romântico de seu personagem conquistaram os telespectadores. Esses papéis iniciais consolidaram sua popularidade, abrindo o caminho para sua ascensão à fama nas décadas de 1960 e 1970. Além de seus papéis em Telephone Time, Teenage Werewolf, The Legend of Tom Dooley e The Restless Gun, a carreira de Landon alcançou novos patamares com seu papel icônico em Bonanza. A série de faroeste, que durou 14 anos e teve 430 episódios, solidificou o status de Landon como uma lenda da televisão. No entanto, quando o programa terminou no início de 1973, isso marcou o início de um novo capítulo na ilustre carreira de Landon. Pouco depois do fim de Bonanza, Landon assumiu outro papel de grande sucesso com Little House on the Prairie, da NBC. Dessa vez, no entanto, ele desempenhou um papel muito maior nos bastidores. Não apenas atuava, mas também foi produtor, roteirista, diretor e produtor executivo da amada série. Essa nova liberdade criativa permitiu a Landon moldar a história e a direção do programa, destacando sua versatilidade, além de suas habilidades como ator. Mesmo com o imenso sucesso de Little House on the Prairie, Landon não estava pronto para desacelerar. Após o término da série, ele aceitou um novo desafio com Highway to Heaven, interpretando um papel completamente diferente de seus personagens anteriores. Essa nova empreitada mostrou ainda mais sua capacidade de atuar e consolidou sua reputação como uma estrela querida da televisão. À medida que a carreira de Landon continuava a evoluir, sua posição na indústria também se modificava. Embora ele continuasse a desfrutar de sucesso tanto como estrela de cinema quanto como cineasta, também foi manchete por diversos escândalos. Apesar de sua imagem pública como o pai ideal, sua vida pessoal era marcada por relacionamentos turbulentos. Com 3 casamentos e 9 filhos, a vida real de Landon estava longe da persona perfeita que ele retratava nas telas. Casamento com uma viúva. Com apenas 20 anos, Landon iniciou um novo capítulo ao se estabelecer em Los Angeles com sua nova família. Seu casamento com Dodie Levy Fraser, uma viúva e secretária jurídica, marcou o início de uma vida mais estável e doméstica para o jovem ator. Juntos, formaram uma família mista, com Landon adotando o filho de Fraser, Mark, e o casal recebendo seu próprio filho, Josh. Apesar dos primeiros sinais de estabilidade, a vida pessoal de Landon estava longe de ser isenta de obstáculos. O casal enfrentou as complexidades de juntar suas famílias, tentando equilibrar seus papéis como pais e parceiros. Além disso, o casamento deles foi posto à prova pelas exigências da carreira crescente de Landon em Hollywood, que frequentemente exigia seu tempo e foco longe de casa. À medida que essas pressões aumentavam, Landon e Fraser tomaram a difícil decisão de se separar. O divórcio deles marcou o fim de um capítulo significativo na vida de Landon, abrindo caminho para novos começos e desafios imprevistos que viriam a seguir. O primeiro casamento de Michael Landon terminou, e seu segundo casamento começou. Mesmo após o fim de seu primeiro casamento, Landon parecia encontrar um renovado senso de esperança para a felicidade doméstica quando conheceu Marjorie Lynn Know, uma modelo e atriz divorciada. O romance deles floresceu no auge do sucesso de Landon e na rápida ascensão de sua carreira. Em uma reviravolta de acontecimentos, apenas semanas após finalizar seu divórcio com Dodie Levy Fraser, Landon e Noe tomaram a decisão espontânea de fugir e se casar em 1963. Essa escolha impromptu marcou um novo começo na vida pessoal de Landon. Um recomeço que seria moldado pelo amor, pela família e pela busca pela realização. Juntos, Landon e Noe abraçaram a jornada da paternidade, unindo suas famílias e criando um lar cheio de amor. Além da filha de Noe de um casamento anterior, o casal recebeu 4 filhos biológicos.
Leslie Ann, Michael Jr., Shauna Leigh e Christopher Boo. Sua família crescente refletia a imagem de Landon como um marido dedicado e pai afetuoso, solidificando ainda mais sua reputação como símbolo de felicidade doméstica e estabilidade aos olhos do público. Ao longo de quase 2 décadas de casamento, Landon e Noe pareciam exemplificar o ideal do sonho americano, uma união impecável construída sobre amor, devoção e unidade familiar. No entanto, sob a superfície de sua vida aparentemente perfeita, complexidades e desafios começaram a surgir, testando a força de seu relacionamento e alterando o curso da vida pessoal de Landon mais uma vez. Os relacionamentos tumultuados de Landon. Enquanto trabalhava em Little House on the Prairie, Michael Landon se viu envolvido em um conflito com sua segunda esposa, Lynn Noe, que se provou irreparável. Na mesma época, um novo romance com Cindy Clerico, uma mulher mais de 20 anos mais jovem que ele, começou a florescer. A vida amorosa de Landon atraía constantemente a atenção da mídia, adicionando uma camada de intriga à sua imagem pública. A dinâmica nos bastidores de Little House on the Prairie foi trazida à tona quando a colega de elenco de Landon, Karen Grassel, ofereceu uma perspectiva franca em suas memórias, Bright Lights, Prairie Dust, Life, Loss and Love from Little Houses Ma. Grassel, que interpretava Caroline Ma Ingalls, abriu-se sobre o comportamento de Landon, descrevendo-o como frequentemente ofensivo e arrogante. Grassel relembrou várias ocasiões em que Landon discutia abertamente sua vida sexual no set, chegando a recomendar pólen de abelha como um remédio para melhorar o desempenho sexual de homens mais velhos. Sua abordagem casual sobre esses assuntos tornou-se um tópico frequente de conversa entre o elenco e a equipe, criando uma atmosfera desconfortável nos bastidores. No entanto, a total extensão da vida pessoal de Landon não foi completamente revelada até mais tarde. Apesar de sua imagem pública como um homem de família dedicado, foi descoberto que ele estava tendo um caso com Cindy Clerico, que trabalhava como maquiadora no programa. O relacionamento deles, que gerou controvérsia devido à grande diferença de idade, adicionou mais uma camada de complicação à já conturbada vida pessoal de Landon. O caso com Clerico se desenrolou durante o casamento de Landon com Noe, criando tensões tanto no set de Little House quanto fora dele. Quando o caso foi exposto, gerou desaprovação entre o elenco, refletindo o efeito dominó que a vida pessoal de Landon teve em seus relacionamentos profissionais. Em suas memórias, Grassel retratou Noe como uma mulher gentil e compreensiva, que suportou as dificuldades da infidelidade de seu marido com graça. As preocupações de Grassel foram além do choque imediato do caso, alcançando o bem-estar dos filhos do casal, destacando como as ações de Landon reverberaram em sua vida familiar. Catherine McGregor, que interpretava Harriet Olsen, também expressou sua desaprovação em relação ao relacionamento de Landon com Clerico. Suas frustrações com Landon, já alimentadas por disputas salariais, se aprofundaram com o escândalo, tensionando ainda mais seu relacionamento profissional. O impacto do caso de Landon se estendeu muito além de seus laços pessoais, afetando várias facetas de sua vida. Landon e Noe. Embora parecesse que o relacionamento de Landon com Clerico foi a causa do fim de seu casamento de 19 anos com Noe, o próprio Landon discordou dessa narrativa, oferecendo uma visão diferente sobre a separação deles. Em uma entrevista sobre seu casamento conturbado, Landon enfatizou que tal decisão significativa não foi motivada simplesmente pelo desejo de ter uma parceira mais jovem, mas foi resultado de problemas mais profundos e diferenças irreconciliáveis que se acumularam ao longo dos anos. Landon refletiu sobre o doloroso processo de separação, expressando sua disposição de salvar o casamento se fosse possível, mas também reconhecendo a inevitabilidade do rompimento.
Ele destacou como foi difícil enfrentar a realidade do fim do relacionamento deles. Contrariando a ideia de que a felicidade de Noe foi sacrificada no divórcio, Landon afirmou que ela encontrou um senso de realização e liberdade após a separação. A própria Noe apoiou isso, explicando que sua partida a ajudou a reconquistar sua identidade, que ela sentia ter sido gradualmente desgastada ao tentar atender às expectativas de Landon. O segundo divórcio do ator. À medida que o caso de Landon com Clérico se desenrolava, ele inicialmente manteve a crença de que seu casamento com Noe poderia ser salvo, esperando navegar pela turbulência sem terminar o relacionamento. No entanto, apesar de suas esperanças, logo ficou claro que o casamento deles havia chegado a um ponto de ruptura. A separação começou com Landon e Noe decidindo viver separados, inicialmente vista como uma separação temporária, mas logo se tornou permanente à medida que as tentativas de reconciliação falharam. O divórcio deles foi longe de ser privado, com seus filhos testemunhando o desmoronamento emocional do relacionamento dos pais. Em meio a esse caos, as implicações financeiras do divórcio também foram consideráveis, com estimativas sugerindo um acordo superior a $5 milhões, ressaltando o custo elevado dos assuntos pessoais de Landon. Imperturbável pelas consequências financeiras, Landon abraçou completamente sua nova vida com Clérico, culminando em seu casamento no Dia dos Namorados de 1983. Apesar do caminho rochoso que os levou até esse ponto, Landon e Clérico permaneceram dedicados um ao outro, com seu vínculo se mantendo forte ao longo dos anos, até a morte do ator em 1991. A visão de Michael e Lynn sobre o divórcio. Embora o público frequentemente visse a vida amorosa de Michael Landon como caótica, o próprio ator pintava um retrato diferente de seus relacionamentos. Embora o fim de seu primeiro casamento pudesse ser atribuído a erros da juventude, os motivos por trás de sua separação de Lynn Noe eram muito mais complexos. Landon negou firmemente que seu relacionamento com Cindy Clérico fosse a principal razão para seu divórcio com Noe. Em vez disso, ele explicou que o casamento deles foi enfraquecido por problemas de longa data e tentativas mal-sucedidas de resolvê-los. Como pai de 5 filhos, Landon revelou seu profundo desejo por uma vida familiar pacífica e admitiu que o divórcio foi uma experiência emocionalmente dolorosa. Como ele mesmo disse, você não dissolve um relacionamento para ir para a cama com alguém 20 anos mais jovem. É preciso ter grandes diferenças e uma necessidade profundamente enraizada para acabar com um relacionamento depois de tantos anos de casamento. Para Landon, a ideia de um lar feliz era fundamental, e ele deixou claro que terminar seu casamento foi uma decisão difícil. Apesar da angústia que causou, ele acreditava que era necessário enfrentar questões mais profundas, em vez de buscar consolo em um novo relacionamento. Desafiando a suposição comum, Landon insistiu que sua ex-esposa, Lynn, acabou encontrando felicidade após o divórcio. Ele reconheceu que ela se tornou uma pessoa muito mais feliz agora do que era durante o casamento deles. Refletindo sobre as dificuldades que enfrentaram, Landon falou sobre a complexidade da situação deles. Eu teria feito qualquer coisa para que aquele relacionamento continuasse, mas não pude. Não é difícil apenas para a esposa. É doloroso para o marido também, mas é muito melhor do que deixar as coisas do jeito que estavam. Lynn Noe compartilhou a crença de seu ex-marido em encontrar um sentido de realização após o divórcio. No entanto, sua visão sobre o casamento deles destaca os sacrifícios que ela fez para atender às expectativas de Landon. Após a separação, Noe embarcou em um caminho de autodescoberta, começou seu próprio negócio de roupas e se reconectou com seu verdadeiro eu. Refletindo sobre seu papel no relacionamento, ela confessou: eu estava ocupada demais, sendo o tipo de esposa que ele queria que eu fosse.
Eu fui me perdendo pouco a pouco. Finalmente, fiz de Michael meu Deus. Enquanto Noe encontrou independência e crescimento pessoal, ela optou por não manter uma conexão próxima com Landon após o divórcio. Ela reconheceu a importância da comunicação pelo bem dos filhos, mas escolheu manter uma distância emocional. Apesar da morte de Landon, ela permaneceu firme em sua decisão de não se reconciliar. Após o falecimento de Landon, Noe decidiu não comparecer ao seu funeral, vendo o divórcio como uma perda que espelhava a morte. Em vez disso, ela homenageou sua memória de forma privada, focando em seu bem-estar emocional e seguindo em frente com sua vida. Os últimos dias de Michael Landon. Nos seus últimos dias, a família de Michael Landon ofereceu toques emocionantes sobre sua batalha contra o câncer. Quando ele revelou seu diagnóstico, foi como um golpe para seus entes queridos, deixando-os abalados. Chris, um dos filhos de seu casamento anterior com Cheryl Lynn, descreveu o impacto profundo da notícia, dizendo como a revelação parecia despertar cada nervo de seu corpo com seu peso. Determinado a lutar contra a doença, Landon seguiu com a quimioterapia e adotou um estilo de vida orgânico, incluindo uma dieta vegetariana e acupuntura. Infelizmente, o câncer agressivo se mostrou implacável. Em apenas um mês, as imagens mostraram que o tumor no pâncreas havia dobrado de tamanho e o câncer havia se espalhado para o fígado. Refletindo sobre a doença de seu pai, Chris compartilhou memórias comoventes do tempo que passaram juntos, expressando arrependimento por não ter demonstrado sua tristeza mais cedo. Ele recordou o peso emocional de apoiar seu pai nas dificuldades físicas da doença, encontrando-se em uma inversão de papéis, onde ele, o filho, se tornou o pilar de força para seu pai doente. À medida que a condição de Michael piorava, ele e sua esposa, Cindy, se viram enfrentando a tarefa avassaladora de preparar seus filhos para o que estava por vir. Em busca de consolo, recorreram a um livro intitulado Butterflies, Borboletas. Usando essa metáfora poderosa, Michael tentou aliviar a dor de seus filhos, dizendo-lhes que, embora seu corpo físico se desfizesse como um casulo, seu espírito se transformaria em uma borboleta, sempre os observando de cima. Nos momentos finais da vida de Michael Landon, uma enfermeira trouxe a notícia devastadora, informando a Cindy e a ele que ele tinha apenas um dia de vida. Cindy rapidamente contatou os filhos, que correram para o rancho para se despedir de seu amado pai e marido. Na noite de 1º de julho de 1991, Michael Landon deu seu último suspiro, com Cindy carinhosamente ao seu lado. Suas últimas palavras, uma expressão simples, mas profundamente significativa de amor, ressoaram com aqueles que ficaram para trás. Leslie Landon, filha de Lynn Noe, refletiu sobre a morte de seu pai, sugerindo que sua doença, de certa forma, preparou Cindy para o inevitável. O peso emocional de se despedir de um ente querido tão estimado foi profundamente sentido pela família enquanto lidavam com o luto. Para honrar sua memória, um serviço funerário foi realizado no dia 5 de julho de 1991, no Hillside Memorial Park and Mortuary, em Culver City, Califórnia. Mais de 500 convidados compareceram, incluindo figuras proeminentes como o ex-presidente dos UAA, Ronald Reagan, e a primeira-dama Nancy Reagan, prestando suas homenagens ao amado ator. Embora a ocasião fosse dolorosa, Michael fez um pedido incomum para seu funeral. Alison Arngrim, que interpretou Nellie em Little House on the Prairie, revelou em seu livro Confessions of a Prairie Bitch que Landon havia pedido uma celebração alegre de sua vida, em vez de uma cerimônia sombria. Fiel a seus desejos, o serviço foi repleto de humor, refletindo sua natureza animada e irreverente. Além disso, em homenagem à sua herança judaica, o serviço incluiu elementos da tradição judaica, honrando suas raízes culturais e religiosas como parte de sua despedida sincera, mantendo viva a herança de Michael Landon.
Hoje, Cindy é presidente da Fundação Michael e Cindy Landon. Ela está ativamente envolvida em várias iniciativas de caridade, incluindo eventos para Médicos Sem Fronteiras, artes grátis para crianças abusadas e esforços de advocacia para a Pancreatic Cancer Action Network. Michael Landon era amplamente admirado por seu coração bondoso e espírito generoso, sempre disposto a ajudar e apoiar causas beneficentes. Refletindo sobre boas memórias, Cindy compartilhou um momento emocionante neste último fevereiro, postando uma foto dela ao lado de Michael e seus filhos, Jennifer e Sean. Uau! Encontrei esta foto antiga enquanto estava organizando meu armazenamento. Eventualmente, ela acabou em um livro de mesa de café, ela lembrou com carinho. Mesmo após muitos anos desde sua morte, Michael Landon continua sendo profundamente querido por fãs, amigos e familiares. Sua natureza amorosa e compassiva continua a ressoar com todos que o conheceram, consolidando seu lugar como um ícone de Hollywood. Seu legado duradouro como uma lenda amada está firmemente gravado nas memórias daqueles que ele tocou. Embora não esteja mais fisicamente conosco, o espírito de Michael perdura. Seu impacto na televisão e na filantropia continua a inspirar e elevar públicos ao redor do mundo. Seja assistindo a clássicos atemporais como Little House on the Prairie ou Bonanza, seu trabalho ainda fala conosco, um lembrete poderoso da influência duradoura que ele teve na indústria do entretenimento. Quais partes da vida e carreira de Michael Landon mais ressoam com você? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais insights fascinantes sobre a vida de figuras icônicas como Michael Landon, além de outros tópicos cativantes. Obrigado por assistir e fique ligado para mais.